Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta, praticamente na véspera do feriado de Páscoa. Durante a Páscoa, é lógico, não estaremos ao ar, voltaremos na segunda-feira, mas vamos tratar de um assunto legal hoje. Ao meu lado está o Luiz Carlos Quartarolo, eu sou o Fábio Seródio, esse é o Futebol em Rede, um programa temático diário sobre futebol para você. Se você quer acompanhar, por favor, acompanhe, clique lá, se inscreva no nosso Clique, canal. clique. Dê positivo, negativo, não concorda com a gente, escreve aí no descritivo. E sempre me lembre, Seródio burro, não esqueça de ligar o cronômetro, porque senão passa o tempo. Vamos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que trará o tema do dia de hoje. Alguém tem que ser educado por aqui, né? Um abraço, meu caro Fábio Serodi, um abraço a Eu todos sou, eu vocês. sou, eu sou. Mas é mesmo, muito educado. Um abraço a todos vocês que estão nos vendo aí. Você que já está inscrito, espalhe o programa, conte para todo mundo. Obrigado, a gente agradece de coração. E você que ainda não está inscrito, aliás, se você for inscrito, avise todo mundo para se inscrever. E você que não for inscrito e está conosco aí, clica lá, clica lá, clica lá e dê positivo, negativo e nos ajude aí no YouTube a ser espalhado ainda mais para outras plataformas. Bom, Seródio. Os favoritos da Libertadores estrearam e perderam. Flamengo deu vexame, Palmeiras entregou os pontos. E agora, Cerote? Por aí. É, O isso aí. Flamengo deu vexame e o Palmeiras entregou os pontos. Aí você vai falar assim, mas Fábio Seródio, eles estão envolvidos em uma decisão de campeonato estadual. O Flamengo optou por um time meia-boca contra o Alcas. E a gente vai falar mais disso, da estratégia do gênio Vitor Peneira. O Palmeiras acabou de passar um vexame, foi soterrado pelo Água Santa na final do Campeonato Paulista. Não podia arriscar tudo. Mandou um time completamente reserva para altitude e conseguiu perder do frágil Bolívar. Entregou os pontos, essa é a verdade. Outra estratégia de um colonizador, porque nós estamos importando colonizadores para o nosso futebol. Não é misoginia isso que eu estou falando, não, hein? Por favor. Mas os treinadores portugueses, quando chegam cá, criam uma coragem que não tinham lá. Queria ver esses dois Portuga lá na Europa escalar time boa, meia boca em campeonato internacional. Seja em função de qualquer outra coisa. Eles iam ser devidamente enforcados em praça pública. Porque o dinheiro que resulta de um campeonato internacional da Europa é incomparável com o dinheiro que eles ganham nas Copas do Rei, da Rainha, do Reboque. Não há justificativa para isso. Mas aqui eles se enchem de coragem. Quartarolo, o Hum, Vitor Peneira hum. está a fazer uma guerrilha com o X9 do Flamengo. Sabe o que é isso, né? Sim, sim. O X9 é aquele que está dando a escalação para a imprensa antes do jogo. É a caixa preta. Até parece que ele está escalando o time por sorteio, Quartarolo. Para enganar o X9. É. O X9 vai pedir demissão, não vai suportar tanta pressão da imprensa. Tem que ir na justiça o X9. O X9 tem que Não reclamar. dá, não Está dá. sendo solapado pelo Vitor Pereira. A É, estratégia de Vitor Peneira para enfrentar o Alcas foi a seguinte: vamos pegar todos aqueles que não estão a jogar e faremos jogar. Temos cá nomes importantes para fazer jogar. E aí ele escalou o Everton Ribeiro, escalou o Gabigol, que não estavam jogando como titular. Aí ele tá escalou podre, uma né? defesa, uma linha com 3 zagueiros, sendo que um zagueiro era um lateral veterano improvisado. Um único volante, que era um que não estava jogando, o Arturo Vidal. Uhum. Aí, Jovem. no primeiro tempo, até que a coisa foi, eles acharam um gol, estava equilibrado, mas aí ele resolveu mexer no time, ele tirou o volante. Sabe o que aconteceu com a linha de 3 zagueiros improvisados do Vitor Foi pro Peneira? saco. Foi pra peneira. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Foi um suicídio, Quartarolo. O vexame que o Flamengo passou diante do tal do Alcas, que é um time fraquinho, hein? Foi suicídio do Vitor Peneira.
Ou você acha que eu estou exagerando? Um pouquinho, um pouquinho. Não, na verdade é o seguinte, Seródio, eu acho que os dois erraram, porque com qualquer time tinha que ganhar desses times aí que são fracos. Agora, eles jogam em casa, Libertadores, tem um monte de ingredientes em tudo isso, a viagem às vezes complica. Dois jogos em altitude, de La Paz nem se compara, e só que o Palmeiras botou um time totalmente reserva, né? Ah, não, você só não Então, foi a secretária da dona Leila porque não estava com uniforme. isso, isso. O Arthur estreou, não jogou bem o primeiro tempo. Tem gente aí falando que ele teve uma boa estreia, não vi assim. Ele estava totalmente perdido no primeiro tempo, porque ele entrou como meia e ele não sabia fazer a função nem de meia, nem de volante, nem de nada, porque é o lado que ele não sabe jogar. No segundo tempo, daí, com a mudança que o Abel fez, ele voltou a jogar pela direita, rendeu um pouco mais, mas também nada decepcional. O Richard Rios entrou no segundo tempo, outra estreia, nada decepcional. O Pedro Lima, que é um garotinho que entrou, que foi o melhor daqueles que entraram substituindo. O Palmeiras, o Flaco Lopes começou bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, fez até um gol bonito. Você sabe Mas aquele a hora que ele verdade, fez aquele gol? Eu lembrei de você na hora. é verdade. Ele fez um gol bonito, sim, criou outras chances, então tudo bem. A gente, quando o cara vai bem, tem que É, falar que foi bem. Mas eu acho um vai jogador. bem, mas eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Ah, ele é Passou fraco. 5 vezes o gol dele na televisão. 5. E É. você vê nitidamente que ele puxa a bola, nem olha no gol e bate. Não, mas aí é de coisa de Não, atacante. Aí é tá, coisa de atacante, tudo faz bem, parte. Quartarolo, mas ele não Faz foi nada parte. consciente. Eu acho que ele foi consciente, sim. O Não, Pavão ele também fez um gol chutou. assim É, outro o dia. gol é para Não, lá. mas chutou. Pum. Chutou a gol, mas o cara treina para isso. Então eu vou relevar, vou achar que ele teve É, mérito, e acho que teve mesmo, mas é um jogador fraco. Não com sei se é todo jogador para o respeito, foi Palmeiras, um não. rabo desgraçado, mas É, tudo pode bem. ter sido, pode ter sido. Agora, o Palmeiras pegou um time chamado Bolívar, que também é muito fraco, a altitude ajuda demais, é verdade. Aliás, o Palmeiras está com um problema com o tempo, devia ligar lá para a família do Narciso Vernizzi, porque uma hora é a água, outra hora é o ar rarefeito, né? O Palmeiras está meio complicado com isso. Bom, o que aconteceu? O Abel Ferreira, depois do jogo, reclamou da arbitragem. Aliás, ele tomou cartão amarelo por reclamação. Ele tem razão num lance. O Betamendi, zagueiro da equipe do Bolívar, quebrou o Mike. Ele não deu nem falta e depois ainda o jogador que quebrou o jogador do Palmeiras saiu lá na frente e quase fez o gol na mesma jogada. Ou seja, nisso ele tem razão. Agora, o Jailson foi expulso justamente. O zagueiro da equipe do Bolívar foi expulso justamente. O Palmeiras não jogou nada no segundo tempo, ficou acuado. Foi vexame. Com o time que Não, jogou lá, não. podia ter ganho, Não foi mas tudo vexame, bem. eu te digo por quê. Até minha bisavó sabia que o Palmeiras só entregou os pontos, jogou com um time completamente reserva. Sim, Zeroni, mas tem que ganhar mesmo assim, eu acho. O Bolívar é Ah, muito fraco, tudo é bem. fraco, tudo bem, mas é um time completamente reserva. Sim, Tem mas cara lá isso que o traz. torcedor do Palmeiras, quando via a escalação, fala, hã? Não Tem é o cara que nem Palmeiras, o né? torcedor mais fanático do Palmeiras sabia que estava lá. Não, inclusive, o melhor jogador do Palmeiras, no tempo todo, foi o Lomba. O Marcelo Lomba tirou umas bolas lá Sim. que se não se. Aliás, chegou a ser quatro, anularam um gol lá. Na verdade, seria 4-1. E outra coisa, né? Isso aí, daqui a pouco a gente fala mais do Flamengo, mas sobre o Palmeiras. Isso vai pesar diretamente no jogo de domingo. O Palmeiras agora tem 2 derrotas consecutivas, tem que ganhar o título paulista de qualquer jeito, até porque ele manteve o time titular aqui treinando para isso e vai ter que ganhar esse jogo. Agora virou obrigação. Vai ter que Para os ganhar o jogo dois. no Virou próximo obrigação domingo. para o Flamengo e para o Palmeiras. Sim, sim. O, Mas o O Flamengo já agravante, está encaminhado, né, Serode? Eu acho difícil o é, Fluminense virar. calma, que é o Vitor Peneira, hein? Ah, sim. É o Vitor Peneira. Agora, o Palmeiras, a situação é um pouco menos dramática, porque o Abel Ferreira já mostrou certa competência, fez uma escolha que para mim é errada para esse jogo de Libertadores da América. Fosse ele técnico, ele falou que trocaria o Palmeiras por um time da Inglaterra. Fosse técnico do Chelsea, como foi o Felipão, o Abramovich, da vez lá, já teria mandado ele embora. Assim que ele divulgou a escalação do time, opa, tchum, vai embora. Porque não se faz isso numa competição internacional do peso de uma Champions League ou no peso de uma Libertadores da América. Se o Palmeiras entrasse com um time meia boca, ganharia do Bolívar.
Também acho. Mas mesmo de ontem. Não, o time completamente desdentado correu risco. Correu risco. Um bando de garoto diante do Bolívar, na altitude, que ninguém sabia nem como iam reagir esses meninos. Entregou os pontos. Ah, vai, se perder, perdeu. Foi assim que pensou o Abel Ferreira. É, tem mais 5 jogos. Eu também Não acho que ele faz, pensou não isso. faria, esse gênio de treinador não faria isso na Europa. Ah, não Não sei, viu, faria. Seródio? Lá tem umas coisas Não também que não dá para faria. entender. Não Ah, não faria. sei não, Não, viu? não Não sei. faria. Não Não faria. sei não. Como também o gênio do Vitor Peneira, vamos escalar aqui aqueles que não jogam. Foi isso que ele fez. Olha, Improvisou se viu. o time todinho. O Marinho, você conhece o Marinho, jogou no seu Santos. Conheço. O Marinho joga pelo lado, Direito. já estava escalado no esquerdo. Ele era ala. Ah, não, tem alguma coisa. O Vitor Peneira precisa de alguém fazer um curso com ele. Aliás, Não, e o fica pior, aqui uma Seródio, pergunta. Esse curso arranca-dólar da CBF, CBF Academy, esses portugueses têm que fazer o curso, tem que ser obrigatório para eles trabalharem aqui, caramba. esse curso da CBF, depois que foi inventado, os estrangeiros invadiram tudo. Quer dizer, a hora que tem um curso oficializando a profissão de treinador no Brasil, aí os nossos não servem mais. Olha, sobre o Flamengo, rapidinho, o Cerotti. Eu vi um pouco do jogo, estava me preparando Eu para vi fazer o jogo tudo do do jogo. Palmeiras. Então, teve um gol mal anulado, na minha opinião, não daria aquela falta nunca, seria 3-1 também. O Alcas é um time Aquela principiante, falta que você está falando é em cima do Varela lá, que o árbitro estava na cara do árbitro. mas Como tudo bem. saiu o gol, alguém falou assim: Ô burro, ô burro, Ah, falta, volta, não sei o que lá. volta. Bom, a verdade é que o Alcas é um time principiante do Equador, nunca disputou Libertadores, se estreou ganhando do Flamengo, o último campeão, ou seja, já ficou de cabeça erguida. E ontem, um jornalista escreveu assim: não vou falar o nome que eu não vou dar palco para louco pular, né? O cara falou assim: vai escalar esse time? Porque hoje o Flamengo não tem 11 titulares. Todos são titulares. Ao contrário, pelo Ah, jeito, todos são reservas. Isso é uma grande mentira que a gente conta, e alguns contam para você que está vendo. É claro que tem o titular, é claro que tem o reserva. Senão não precisava dessas coisas. Agora, outra coisa. Veio o Vitor Pereira após o jogo, você deve ter acompanhado a coletiva. Ele falou assim: eu acho que jogamos bem. Eu não ah, sei onde ele viu o Flamengo jogar bem, porque realmente o time tomou um totó do Alcas, que é um time limitado, repetindo, estreando na Libertadores, embora em casa, 2.800 metros de altitude, incomoda um pouco, mas não é igual a de La Paz. Então não dá para ficar culpando a altitude, e nem o árbitro. Aí, não, nós jogamos bem, tivemos uma boa reação, é porque não sei o que lá. Caramba, ele viu então, outro jogo, Seródio. Ele viu outro bom, quem jogo. contratou ele também está vendo outro futebol. O cara não tem nem currículo para trabalhar em time grande no Brasil. É verdade. Vai, pode ser campeão carioca, e se acontecer, ele vai se sentir aliviado, mas também é a quarta opção de título que ele tem. Quinta. 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 Ele conseguiu perder todas as outras. Sim, É um perdedor. E vai lá, escala um time meia boca para jogar com o fraquinho do Alcas, e improvisa o time meia boca. Onde está o manual do Vitor Peneira? Está escrito que o ponta direita vai ser ala pela esquerda, que o ala da esquerda vai ser zagueiro, que o zagueiro da direita vai jogar e que tem dois volantes que nenhum marca. Nenhum dos verdade. dois volantes escalados, nem o Vitor Hugo, muito menos o Arthur Vidal, são marcadores. É verdade. São saidores de bola. Então, meu amigo, o teu curso está errado, filho. Nossa, que susto. Achei que você ia falar outra coisa. Você, você, você abusou do direito de errar. E durante o jogo, já que você não viu, teve um torcedor maluco que foi lá e brigou com o Vitor Pereira. É? É, um torcedor. Do Flamengo? É lógico, do Flamengo. Eu sou do Alcas. Não sei. O outro que errou. Não teria essa coragem toda se fosse no Liverpool que ele disse que gostaria de treinar. Ah, não vai. O Klopp não vai sair tão cedo. Aliás, o Vitor Pereira, vai parecer que é perseguição, mas não é. O Não, Vitor não, não. Pereira consegue fazer modificações no time
que nem com legenda você consegue entender. Imagine os jogadores. Imagina o jogador. Desculpa, Quartarolo. A obrigação do Flamengo ganhar do Fluminense é enorme. Se der o azar do Fluminense ser campeão carioca, o Vitor Pereira tem que ser colocado no primeiro bote e jogado ao mar. E vai de remo até Portugal? Ele se vira. Remando. Não, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Água Santa? Tem. Tem para não passar vergonha. Porque o currículo muito bonito que o Abel Ferreira conseguiu construir no Palmeiras é um bom treinador, mas que caiu no lugar certo, Na hora certa. na hora certa, vai ficar manchadíssimo. Mas ele tem lastro, né? Ao contrário do Vitor Pereira. Não vai afundar, né? Não vai afundar. Mas já vai começar uma pressão indevida. Eu continuo achando, Cotarolo, eu sei que você não gosta disso, mas esses treinadores colonizadores do futebol brasileiro precisam ser corajosos lá. Mas eles não trabalharam. Para colocar time em reserva não precisava ser nem português. Eles não trabalharam em times grandes lá, Seroli. Aquilo que você falou do currículo é verdadeiro. Hoje o Abel Ferreira é um técnico da moda, um técnico que até interessa, se falou no Chelsea, coisa parecida aí, em times grandes da Europa, eu acho que ainda não, mas tudo bem. Os empresários começam a vender as manchetes e tem gente que da imprensa que compra. Eu acho que ele é um treinador extraordinário e é muito jovem. E está em plena evolução, vai ser muito melhor ainda. Só que precisa evoluir a ponto de saber a importância da Libertadores da América. Nenhum dos portugueses que chegaram tem currículo do nível A na Europa. Nenhum deles. O Jorge Jesus não tinha, o Vitor Pereira não tem, o Abel Ferreira não tem. Ele era técnico do PAOK, do Boa Vista, sabe? O Passo Ferreira. O Pepa. O Pepa, sabe, não tem nada. Agora, o cara tem direito de começar a carreira, de ter uma nova chance. O Pepa chega aí com 40 e poucos anos, o Abel Ferreira também. O Vitor Pereira veio cheio de marra para o Corinthians, mas você olha para o currículo do cara, o cara não tem nada. O cara não ganhou competições internacionais importantes na Europa. Nem sabe o que sempre é isso trabalhou e sempre no segundo, terceiro escalão. Agora mesmo o Jorge Jesus está sendo mandado embora do Fenerbahçe. E com todo o respeito, o futebol turco não tem nada a que ver com o grande futebol da Europa, é terceiro escalão. O Sevilha mandou embora o Sampaoli, é time médio para baixo na Europa, na Espanha. Trabalhou na França, não conseguiu fazer nada no Olympique de Marseille. Quer dizer, tem essas coisas que a gente tem que começar a observar. Agora, eu acho que os empresários estão se mexendo muito nisso aí, né? Vendendo manchetes. Por que isso? Por que aquilo? Eu, por exemplo, a minha cabeça, confesso que não está preparada para um técnico estrangeiro ainda na seleção. Até aceito mais do que aceitava antes. Mas se não vier um Ancelotti, um Guardiola, não adianta. Para vir essas mulambada que vem aí, não precisa. Nós temos igual ou melhor aqui, na minha opinião. Eu quero dizer para o cara lá que faz curso de treinador em Portugal que esse negócio de lua de mel não se manda terceiros. Na lua de mel, você põe o titular em ação, hein? Porque senão... Senão o Ricardão chega, Vamos e o Ricardão tem nome? Vamos parar de descobrir português depois de 1500, não? Não tem nada contra a nacionalidade deles, não. Se fosse o Mourinho, que tem histórico, currículo, eu ia ficar apreensivo de criticar. Falar, nossa, será que esse cara é gênio, eu sou burro? Mas não posso, um Vitor Pereira qualquer, que dirigiu meio do jogo no Campeonato Português, vir aqui e colocar o lateral de zagueiro, o ponta direita de lateral esquerdo, e ninguém fala nada. Ele parece o Paulo Souza, né? Não, Paulo Souza ainda você achava ele simpático. O Vitor Pereira, além de ser antipático, é arrogante. É marrento. marrento. Você sabe quanto que eu tenho no banco, Seródio? Não saiba que eu não tenho. Quem tem que saber quanto eu tenho no banco é quem eu estou devendo. Melhor não que cobra, hein? Vou tomar banho. Fazer o quê? Calma, Seródio. Para mim, o Flamengo deu vexame, porque o time do Flamengo, mesmo mal escalado, é melhor do que o tal do Alcas aí, hein? Sim.
E melhor que o reserva do Palmeiras. Melhor que o reserva do Palmeiras. O reserva, o time Infanto B do Palmeiras, que foi jogar lá contra o Bolívar, foi uma estratégia, do gênio Abel Ferreira. Tá ligando aí você. É o Abel ligando para mim, reclamando de mim. Ontem ele Para reclamou mim, de tudo. foi uma derrota que eu já esperava, porque ele já tinha entregado os pontos. Fazer o quê? Dá um beijo em Bom, todo mundo aí, Quartarolo, que os caras estão até nervosos, estão ligando para mim. não, responde aí, cuidado, hein, cuidado. Qualquer coisa, marca uma entrevista. Meu caro Zeródio, um abraço para você. Olha, felicidades, boa Páscoa para todos. Amanhã, sexta-feira da Paixão. Temos o sábado de Aleluia. Se você Ainda quiser bem que malhar algum... Palmeiras e Flamengo jogam no domingo. Se fosse no sábado de malhar o Judas, ia ficar bem preocupante ia a ter situação. Judas sendo malhado por aí, de um lado ou do outro, né? É. Então, sábado de Aleluia, domingo de Cuidado, Páscoa. vocês portugueses que dirigem grandes times no Brasil. Cuidado. Ovos na mão, hein? Ovos na mão. Ovos da mão, é Porque domingo de nesse Páscoa. dia é dia de sumirem os ovos. E às vezes incham. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Falamos de dois times importantes do futebol brasileiro que deveriam ter feito mais na estreia da Libertadores, mas tem decisão domingo. Até a próxima, Seródio. Um beijo no coração de todos vocês e na segunda-feira traremos para vocês a versão A Barca Afundou ou não? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.